Bom, pessoal, agora que nós conhecemos e trabalhamos previamente com a força resultante centrípeta, possuímos plenas condições de compreendermos aplicações diretas sobre esse conceito. Especialmente na aula de hoje, veremos o funcionamento do chamado globo da morte e aprenderemos como um avião consegue realizar um looping aéreo. O globo da morte é um número bastante famoso e recorrentemente utilizado em apresentações de circo, em que temos, basicamente, uma gaiola esférica, geralmente feita de metal, e nós inserimos um, dois ou vários outros motoqueiros dentro dessa esfera oca. A ideia é que esse motoqueiro possa utilizar o seu treinamento e a sua destreza para desenvolver uma velocidade suficiente para que ele faça uma volta completa na vertical dentro deste globo, como vocês podem observar através deste esquema. Logicamente que uma pessoa precisa treinar bastante para realizar essa manobra. Caso contrário, o globo da morte vai apresentar aquilo que não queremos que ele apresente, que é a morte, ok? Então, de preferência, queremos um globo da morte sem morte. Como nós podemos realizar aqui, nós temos a representação da aceleração centrípeta e da velocidade que é tangencial à trajetória do nosso motoqueiro. Aqui nós não temos nenhuma novidade. Veja que a aceleração centrípeta é aquela responsável por alterar a direção e o sentido da nossa velocidade vetorial. Como sabemos também, temos aqui uma trajetória que é curvilínea, então temos aqui um raio para essa circunferência. E nós podemos calcular essa aceleração centrípeta, pelo que nós já conhecemos da cinemática angular, ela é calculada como a razão entre a velocidade ao quadrado, que seria essa velocidade tangencial que representamos aqui nesses 4 pontos, dividida pelo raio dessa circunferência. Por enquanto, nenhuma novidade em termos de dinâmica. Temos a aceleração apontando para o centro, como sempre havíamos trabalhado. Pessoal, nós vamos estudar como é que as forças se comportam em cada ponto desse que está representado nessa figura, ou seja, no ponto mais baixo, aqui nas laterais e também no ponto mais alto da trajetória. Vamos iniciar trabalhando com o ponto inferior. Lá, nós sabemos que esse carinha, o motoqueiro, ele sofrerá a ação de 2 forças. Uma dessas forças é a força peso, puxando-o para o centro da Terra, e a outra força é a reação normal à superfície. Esse nosso colega comprime a superfície para baixo, a superfície reage, empurrando-o para cima. Por que é que, nesse momento, eu representei a força normal com maior módulo do que a força peso? Bem simples, porque nesse ponto a aceleração centrípeta aponta para cima, como nós vimos no slide anterior. Isso quer dizer que, como eu havia dito para vocês na aula anterior, a força resultante centrípeta aponta para onde a aceleração centrípeta aponta também. Então, se a aceleração centrípeta está para cima, a força resultante centrípeta também está para cima. E para que isso aconteça, a normal precisa ser maior que o peso. A força que o leva para cima precisa ser maior em módulo que a força que o leva para baixo. Isso quer dizer que, nesse ponto, a força resultante centrípeta nada mais seria que a normal menos o peso. Só que força resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, não é? E lembre-se que essa aceleração centrípeta nada mais é que a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, nós chegamos aqui na expressão matemática para o ponto mais baixo da trajetória. Teríamos aqui que a normal menos o peso vai ser igual à massa do colega vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Algo que vale a pena mencionar desde agora é que o peso é uma característica constante em nosso sistema. Lembre-se que o peso é massa vezes gravidade. A massa é constante, gravidade é constante, então o peso também é constante. Como a gente acabou de falar, a massa é fixa e o raio da trajetória também é um valor fixo.
E aí, a gente percebe que as únicas grandezas que nós podemos alterar seriam a normal e a velocidade de viagem do nosso colega. Isso significa dizer que quando a gente aumenta essa velocidade, a gente aumenta a força de compressão. É como se ele comprimisse a superfície com mais força, e aí, logicamente, a superfície vai reagir e vai levar esse carinha para cima com um módulo cada vez maior. Muito legal. É por isso que o peso ele nunca altera de módulo, porque o seu cálculo dá uma grandeza constante. A gente pode, portanto, alterar o valor da normal. É por isso que, nesse momento, como a aceleração centrípeta aponta para cima, a normal vai assumir um valor maior que o peso para que a força resultante possa apontar para cima também. Lembre-se do que eu falei. Onde há fumaça, há fogo. Onde há aceleração, a gente tem força resultante. Portanto, a força resultante aqui aponta para cima também. Legal. Vamos ver agora o que acontece com esse nosso colega quando ele assume essas posições laterais, porque ele continua tendo uma força-peso que o puxa para baixo e dessa vez ele está comprimindo essa superfície nesse momento aqui para a direita e nesse momento aqui para a esquerda. Essas superfícies vão reagir e vão aplicar nele uma força com a mesma direção, com o mesmo módulo, porém de sentidos opostos. Então, nesse momento, a normal do carinha é para a direita e aqui a gente tem uma normal para a esquerda, como eu representei aqui para vocês. Note que, nesse momento, a única força que aponta para o centro da trajetória é a força normal. Então, quer dizer que, nesse caso, nas laterais, a força resultante é a própria normal. Então, a força normal vai ser a força resultante centrípeta nesse caso. Então, a normal vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, como a gente vinha trabalhando anteriormente, e isso é muito bacana. Pessoal, agora pensa comigo sobre o que é que está acontecendo com o nosso colega no ponto mais alto da trajetória. É lógico que ele ainda possui uma força-peso que o leva para baixo. Nesse momento, nós temos também, pessoal, uma força normal também para baixo. Lembra que a normal é sempre perpendicular à superfície, né? Nesse momento, ele está empurrando a superfície para cima, a superfície vai reagir e vai empurrá-lo para baixo, como nós percebemos aqui. Nesse momento, nós temos tanto a força normal quanto a força-peso apontando para o centro da trajetória. Então, quer dizer que, nesse caso, a normal mais o peso serão iguais à força resultante centrípeta. Lembra que a força resultante centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que nesse caso seria a velocidade ao quadrado sobre o raio, para que a gente possa utilizar os parâmetros que estamos trabalhando. Um dos grandes objetivos das questões é encontrar qual é a velocidade mínima necessária para que esse carinha não caia do ponto mais alto da trajetória. Pensa comigo bem direitinho no que deve acontecer. Com certeza, a força-peso não pode ser cancelada. Esse cara continua tendo uma massa e esse cara continua imerso no campo gravitacional terrestre. Então, a aceleração gravitacional continua a ser um parâmetro considerável, não podemos desprezá-la. Porém, algo que nós podemos utilizar a nosso favor é aquilo que eu introduzi para vocês agora há pouco, quando nós estudamos as forças no ponto mais baixo da trajetória. Ali eu falei para vocês que, quanto maior for essa velocidade tangencial, maior será a força de compressão experimentada por nosso colega motoqueiro. Então, se lá em cima nós quisermos descobrir qual é a velocidade mínima que ele precisa desenvolver para que ele não caia desse ponto, quer dizer que nós estamos abaixando esse valor teórico da velocidade. Significa dizer que a força de compressão também vai diminuir. Isso faz sentido não somente a partir dessa análise matemática, mas também a partir de uma análise conceitual. Sabe por quê? Muito simples. Pessoal, quando ele tem uma velocidade pequenininha ali, ele vai tender a perder contato com essa circunferência. Se ele começar a perder esse contato,
quer dizer que essa força normal vai tender a quanto? A zero. Ela vai desaparecer. Quando ele chegar a zero, ele cai. Então, eu estou pegando aqui um valor da normal que seja muito próximo de zero, na iminência da queda. Então, o que eu farei com vocês é pegar essa primeira expressão que eu desenvolvi aqui em cima e fazer a normal ser igual a zero. Porque se eu pegar esse valor, eu vou descobrir a menor velocidade que ele precisa desenvolver para realizar esse giro, ok? Então, ficaríamos com zero mais o peso igual a massa vezes a velocidade mínima ao quadrado dividida pelo raio da circunferência. O zero a gente pode desprezar sem nenhum problema. Lembre-se que o peso é a mesma coisa que massa vezes a gravidade. Então, veja como ficaria bacana a nossa análise. Temos massa de um lado, temos massa do outro, podemos eliminar esses dois parâmetros. Então, ficaríamos com G é igual a V ao quadrado sobre R. Eu vou pegar esse R e vou jogar para o lado esquerdo aqui da equação. Então, ficaríamos com R vezes G é igual à velocidade mínima ao quadrado. Tirando a raiz quadrada em ambos os lados da equação, ficaríamos que essa velocidade mínima é a mesma coisa que a raiz do raio vezes a gravidade. É assim que calcularíamos qual seria a velocidade mínima para que o nosso colega não caia no ponto mais alto da trajetória e o globo da morte não apresente mortes, beleza? Galerinha, o mais interessante dessa expressão é que ela não envolve a massa do motoqueiro e da motocicleta. Ou seja, para a velocidade mínima, a massa do sistema não é um fator determinante. Os únicos fatores determinantes são o raio e a gravidade. São esses dois valores que vão determinar a velocidade que precisa ser desenvolvida ali. A massa não é algo determinante, e nunca se esqueça disso. A física ela é democrática nesse caso. Não importa se o motorista é como eu, um pouquinho mais avantajado em termos de tecido adiposo, ou se é um motorista magrinho. A velocidade mínima é algo que envolve somente o raio e a gravidade. A massa, não. Tudo bem? Então aqui temos, em resumo, o que acontece no ponto mais alto da trajetória. A expressão com as forças para qualquer velocidade e para uma velocidade mínima nós teríamos essa expressão aqui de baixo. Logicamente que não é somente de movimento vertical que o motoqueiro vai viver. Ele também pode realizar essas voltas horizontais. E nesse caso eu transformei o motoqueiro nesse pontinho vermelho porque não consegui desenhar em perspectiva, em profundidade, o nosso motoqueiro. Então finja que temos ali o motoqueiro e a moto bonitinhos, como estavam nos desenhos anteriores. A ideia é que ele consiga fazer essa trajetória horizontal daqui. Tente imaginar esse desenho em profundidade, beleza? Quais são as forças que atuariam nesse nosso colega? Uma força que a gente já conhece e que a gente vinha trabalhando é a força normal. É a força que a superfície aplica no motoqueiro. Nesse caso, a gente tinha visto que a força normal vai ser igual à força resultante centrípeta, né? Não se esquece disso. A normal vai ser igual à força resultante centrípeta. Quer dizer que a normal vai ser a mesma coisa que a massa vezes a velocidade ao quadrado, e isso dividido pelo raio. Quando a gente olha na vertical, a gente sabe de certeza que o nosso colega tem uma força-peso para baixo. Isso aqui não é nenhuma novidade e é justamente o esperado. Para que ele não caia, pessoal, é necessário que a gente suja com uma força de atrito. Basta você pensar que quando ele está fazendo esse giro, ele meio que força as irregularidades da superfície para baixo. Essas irregularidades vão reagir com uma força de atrito para cima. E para que não exista o deslizamento, essa força de atrito precisa ser uma força de atrito estático. E isso para que ele não caia na vertical, porque aqui nós teríamos o equilíbrio. Então ele conseguiria se movimentar somente aqui na horizontal, como era o objetivo dele. Então quer dizer que na vertical nós temos que a força de atrito estático vai ser igual à força peso.
e a força peso a gente coloca aqui e a gente sabe que ela vale massa vezes a gravidade. Lembre-se que a força de atrito estático é a mesma coisa que a força normal vezes o coeficiente de atrito estático máximo. E lembre-se também que essa normal, pessoal, nada mais é que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então a gente pode substituir aqui para que nós possamos descobrir uma expressão bacana para essa velocidade que nós vamos trabalhar para que ele consiga fazer esse giro horizontal. Então aqui a gente coloca igual a mg, perceba que mais uma vez a massa se repete no lado esquerdo e no lado direito da equação, podemos eliminá-la, então quer dizer que a massa não é um fator determinante para esses casos também, e agora a gente pode isolar essa velocidade mínima de giro, né? Então a velocidade ao quadrado seria igual, a gente pode pegar o raio, jogar para cá, ficaria R vezes G, e a gente pode pegar esse coeficiente de atrito e jogar aqui para baixo, né? Então ficaria μ estático. Galera, então, se a gente isola essa velocidade, a gente ficaria que a velocidade seria a raiz de G vezes R dividido aqui pelo coeficiente de atrito estático. Uma coisa interessante é que esse coeficiente de atrito estático geralmente assume valores entre 0 e 1. E isso me leva a ter uma conclusão bastante interessante quando a gente compara com a velocidade que ele precisava desenvolver para que ele não caísse nesse giro vertical. Lá, a gente viu que a velocidade mínima ela era de raiz de R vezes G. A única diferença agora que a gente percebe, né, é o surgimento ali desse coeficiente de atrito estático. Como esse coeficiente é entre 0 e 1, alguma coisa entre 0 e 1 faz com que essa fração ela assuma valores maiores do que esse carinha daqui. Pensa, por exemplo, se esse coeficiente fosse 0,5. Aqui tem 1 e aqui seria 0,5, né? 1 por 0,5 é 2. Então quer dizer que a velocidade necessária para manter o giro na horizontal é maior que a velocidade necessária para manter esse giro na vertical, principalmente quando olhamos para o ponto mais alto da trajetória. Isso aqui é bem bacana. Aqui eu coloquei as forças que nós representamos e aqui temos as fórmulas que são conclusões da nossa análise. Na vertical, a força de atrito precisa ser igual ao peso. Na horizontal, a normal vai ser a força resultante centrípeta. E vimos que a fórmula da velocidade mínima nada mais é que a raiz do raio vezes a gravidade, isso dividido pelo coeficiente de atrito estático entre a moto e a superfície. Agora que sabemos de tudo isso, podemos fazer algumas aplicações. No Globo da Morte, um clássico do espetáculo circense, a motocicleta passa, num determinado instante, pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura. Supondo que, nesse trecho, a trajetória é circular e o módulo da velocidade é constante, no sentido anti-horário, indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e o sentido da força resultante que atua sobre a motocicleta nesse ponto. Pessoal, se esse é um movimento com velocidade constante, quer dizer que é um caso de movimento circular uniforme, e a gente não tem nenhuma força que seja tangencial a essa trajetória. Caso contrário, essa velocidade não seria constante, ela sofreria um acréscimo ou um decréscimo a depender do valor da aceleração tangencial. Então não temos nenhuma força na horizontal, mas quando a gente olha para a vertical, a gente sabe que esse carinha tem uma força peso para baixo e a gente sabe que a força normal também está presente ali, de tal forma que essa superfície empurra o nosso carinha para baixo. Então temos aqui a força normal. Veja que a força resultante aqui é uma força que aponta para o centro da trajetória, que seria a força resultante centrípeta. Então, nesse caso, o peso mais a normal seria igual à força resultante centrípeta. Ou seja, é só somar esses dois valores aqui e a gente teria uma força que aponta para baixo, né? Que seria justamente essa força resultante centrípeta, beleza? Então, a nossa melhor opção está representada na letra A de anemia. Muito bem, vamos para a próxima questão. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical num globo da morte, que seria uma gaiola esférica,
que possui um raio de 4,9 metros. Para que o motoqueiro efetue um looping, ou seja, uma volta completa no plano vertical, sem cair, o módulo da velocidade mínima no ponto mais alto da curva, considerando que a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, deve ser de... Muito fácil, é uma situação que nós vimos agora há pouco, né? A gente tem aqui o ponto mais alto da trajetória, aqui o ponto vermelho seria o motoqueiro, a gente sabe que a gente tem aqui duas forças. A gente tem a força peso e a gente tem também a força normal, ambas apontando para baixo. E a gente viu que, para a velocidade mínima, essa força normal ela precisa tender a zero, né? Tender a um valor pelo qual esse carinha estaria na iminência de perder contato com a gaiola. Então quer dizer que a única força que a gente vai considerar apontando para o centro é a força peso. Então teríamos que o peso vai ser igual à força centrípeta, que seria mv² sobre o raio. O peso, como a gente sabe, é massa vezes gravidade. Aqui a gente repete, temos massa de um lado, massa do outro, quer dizer que esse movimento independe da massa do sistema, e ficaríamos que a velocidade ao quadrado seria igual a R vezes G. Quer dizer também que podemos isolar aqui, gerando ali uma raiz quadrada em ambos os lados, e teríamos que V vai ser a raiz de R vezes G. Lembre-se que esse raio vale 4,9. Então ficaríamos com 4,9 vezes a gravidade, que é a mesma coisa que 10. 4,9 vezes 10 é 49. E a raiz de 49 é 7. Então temos aqui 7 metros por segundo. Vamos agora, sem medo algum, para a próxima questão. A figura mostra, num plano vertical, parte dos trilhos do percurso circular de uma montanha-russa de um parque de diversões. Ele muda o aparelho, dessa vez não é mais o globo da morte, mas a montanha-russa funciona de maneira análoga. Adotando-se a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade mínima que o carrinho deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória para não desgrudar dos trilhos vale em metros por segundo. Mais uma vez, esse carinha tem uma velocidade tangencial nesse momento para a esquerda, e em termos de força nós temos aqui uma força peso para baixo e temos também uma força normal também para baixo, como nós vimos nos casos anteriores. Como a gente sabe, para a velocidade mínima, queremos o caso em que a normal tende a zero, por razões que nós já justificamos. Então ficaríamos mais uma vez que esse peso vai ser igual à força resultante centrípeta, só que o peso é massa vezes gravidade e a força resultante centrípeta é a mesma coisa que mv² sobre o raio. A gente pode eliminar a massa em ambos os lados da equação e a gente pode isolar essa velocidade ao quadrado. Então a velocidade ao quadrado seria R vezes G, e se a gente tira a raiz em ambos os lados, ela seria raiz de RG, né? Como a gente sabe, esse R pela figura vale 8, então teríamos aqui raiz de 8 vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gente sabe, 8 vezes 10 é a mesma coisa que 80. Então aqui temos que essa velocidade seria a raiz de 80 metros por segundo. Resposta letra C, disse Rose. Bora lá para a próxima questão. Aqui a gente tem que, finalmente, o momento mais aguardado pela plateia do Circo da Física, o globo. Em uma esfera de aço com 4,84 metros de diâmetro, cujo coeficiente de atrito entre o pneu e o aço é 0,2, 5 destemidos pilotos fazem manobras radicais com suas motos. No ponto alto da apresentação, o globo se abre, deixando a plateia apreensiva e extasiada, e 3 pilotos parecem flutuar no ar com suas motos, como mostrado na figura abaixo. Esses carinhas levaram o globo da morte para outro nível, né? Realmente. Algo que eu quero destacar aqui é que o coeficiente de atrito é 0,2 e também que a gente tem um diâmetro de 4,84 metros. E como a gente sabe, o raio é metade do diâmetro. Então, nesse caso, o raio seria de 2,42 metros. Metade desse valor anterior aqui, tudo bem? Vamos ver o que a questão nos pede. Com base no exposto acima e também na figura, é correto afirmar que, item 1,
o período de rotação do piloto 1, quando está com a velocidade mínima para realizar a manobra, é de 2 segundos. Primeiro eu preciso saber que velocidade mínima é essa, né? O piloto 1 é esse que está mais atrás. Para ele, a gente sabe o que, pessoal? A gente sabe que tem uma normal que aponta aqui para o centro da trajetória, né? Imagina ali um efeito 3D, tá? Tá apontando para o centro. E a gente sabe também que a gente tem uma força-peso para baixo, para esse carinha, tem uma força-peso aqui para baixo, e a gente tem uma força de atrito que impede que esse cara caia, e nesse caso morra mesmo, né? Porque aqui o globo da morte tá um globo da morte ao cubo, né? Tá bem complicadinho, ela foi elevada a essa porção de cima, esse hemisfério norte. Tá bem arriscado mesmo, bem radical. Então, como a gente sabe, na vertical, para que a gente tenha um equilíbrio, o peso precisa ter uma igualdade em módulo com essa força de atrito, né? O peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. A gente sabe também que essa força de atrito é μ vezes a normal, então quer dizer que essa normal vai ser a mesma coisa que mg sobre μ. Eu estou interessado em saber qual é a normal, porque eu já sei que essa normal aponta para o centro, então ela é uma força centrípeta. Então quer dizer que a normal nada mais vai ser que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a fórmula da força resultante centrípeta. Só que essa normal nada mais é que m vezes g sobre o coeficiente de atrito. Então a gente repete aqui para que a gente possa ter uma conclusão bacana. A gente pode eliminar a massa aqui e pode eliminar a massa aqui também. Então essa velocidade aqui, ao quadrado, seria a mesma coisa que a gente pegar esse raio, jogar para cá, ficaria r vezes g sobre o μ que ficaria aqui embaixo mesmo, né? Se a gente pegar a raiz quadrada em ambos os lados da equação, a gente ficaria que ela vai ser a raiz de r vezes g, e a gente divide isso aqui pelo coeficiente de atrito estático nesse caso. Então vamos saber que velocidade é essa, né? Primeiro, a gente tem que o raio é de 2,42. Então a velocidade mínima seria, aqui ficaria 2,42, a gravidade é 10 e esse coeficiente de atrito ele é 0,2. Então a velocidade seria 10 por 0,2 é 50. 50 vezes 2,42 é a mesma coisa que 24,2 vezes 5. 20 vezes 5 é a mesma coisa que 100 e 4,2 vezes 5 é a mesma coisa que 20 mais 1. Então aqui a gente tem 121. E a raiz de 121 é a mesma coisa que 11. Então temos aqui 11 metros por segundo. Mas não é isso que a primeira proposição quer saber. Quer saber qual é o período de rotação, né? Então quer saber qual é o período de rotação. Ele sugere 2 segundos. Vamos ver se é isso mesmo. A gente aprendeu na cinemática angular que velocidade é a mesma coisa que ΔS sobre ΔT. Mas para uma volta completa, esse ΔS é 2π raio, não é mesmo? E quando a gente diz que a gente tem uma volta completa, esse ΔT ele vira um T grande, né? Que seria o período, beleza? Muito bem. Galera, agora ficaria mais tranquilo, né? Deixa eu só isolar aqui. Então a gente ficaria aqui, a velocidade é de 11 metros por segundo, 2 a gente repete, o valor de π seria 3,14, a questão não me deu nenhum valor a ser considerado, né? Às vezes é bom quando diz que π é igual a 3, mas eu não posso assumir isso porque a questão não me deu. O raio a gente viu que era 2,42 e a gente vai querer saber qual é o período. Então é só a gente isolar esse termo. Então o período ficaria 2 vezes 3,14 vezes 2,42, isso aqui dividido por 11. Pessoal, para que a gente não leve uma eternidade nesse vídeo, eu vou fazer essa continha aqui num papel separado e aí eu já tenho o resultado aqui, tá bom? Então, quer dizer que o período, eu fiz aqui as continhas, ele deu a mesma coisa que aproximadamente 1,38 segundos. 1,38 segundos não é a mesma coisa que 2. Então aqui a primeira proposição está mais falsa que uma nota de R$7.
Quer dizer, vai ter a nota de 200 agora, né? Vai que apareça uma de 7 também. A segunda proposição diz que a velocidade angular mínima do piloto 1 é de aproximadamente 4,54 radianos por segundo. É algo que nós vamos testar agora. Queremos saber qual é a velocidade angular. Mas a gente sabe, na cinemática angular, que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. A gente sabe que o ômega, que é a velocidade angular, vai ser a velocidade linear dividida pelo raio. Então, esse ômega vai ser a mesma coisa que a velocidade, que é 11, e o raio que nós temos, que é de 2,42. Eu vou fazer essa divisão aqui rapidinho e eu trago o resultado para vocês. Então, a gente tem que esse resultado realmente é de aproximadamente 4,54 radianos por segundo. Então, quer dizer que a segunda proposição está verdadeira. Muito bem. Vamos agora para a quarta proposição. Diz que a velocidade mínima para o piloto 1 realizar a manobra é de 11 metros por segundo. Verdadeiro. É aquilo que nós calculamos no item 1. Lembra disso? A gente achou que essa velocidade realmente era de 11 metros por segundo. Bacana. A quarta proposição foi bem fácil, né? A velocidade mínima para o piloto 1 realizar a manobra aumenta se o raio do globo aumentar também. Isso aqui fica fácil porque essa expressão que a gente descobriu anteriormente, ela vai ser útil justamente para responder essa proposição. Vou colocar aqui de vermelho para ficar diferente. Então, teríamos aqui que a velocidade seria a raiz R vezes G e a gente divide isso pelo coeficiente de atrito estático. A oitava proposição diz para a gente que se a gente aumentar o raio do globo, a gente vai ter um aumento da velocidade mínima. Pessoal, isso aqui está verdadeiro. A gente tem aqui o raio do numerador. Se a gente aumenta o numerador, essa fração vai aumentar de valor, então, consequentemente, a velocidade mínima também vai aumentar. Então, essa oitava proposição, quer dizer, não é nem a oitava, né? Na verdade, é a quarta proposição, só que ela vale 8, né? Ela está verdadeira também. A proposição de valor 16 diz que a força centrífuga sobre o sistema piloto-moto tem sentido para o centro da trajetória. Nós não vimos ainda o que é a força centrífuga. Estudaremos mais à frente, haverá uma aula específica para isso. Mas assim, qual é o nome da força que aponta para o centro da trajetória, cujo sentido é para o centro? É força centrípeta, não é força centrífuga. Então, essa proposição de valor 16 está falsa, ok? A proposição de valor 32 diz para a gente que um piloto com massa menor do que o piloto 1 poderia realizar a manobra com menor velocidade. Isso aqui está falso porque na expressão da velocidade que nós achamos, a massa não era envolvida. Se a massa não era envolvida, pessoal, quer dizer que ela não importa nesse tipo de movimento. Então, quer dizer que a massa é desprezível nessa análise. Tranquilo? A velocidade independe da massa. Quer dizer, então, que essa proposição também está falsa. Então, verdadeiras, temos aqui a proposição de valor 2, a de valor 4 e a de valor 8. Se a gente somar isso, ficaria 2 mais 4, 6, mais 8, a gente tem ali 14 no total. Essa seria a resposta que você colocaria no vestibular, beleza? Tendo isso em mente, vamos agora para a nossa próxima análise. Vamos estudar os loopings aéreos, considerando um avião que consiga fazer essa manobra representada ali para vocês. Pessoal, em termos de força, quando a gente pensa no ponto mais baixo, a gente sempre vai analisar para o piloto, tá? Ele está sentado numa cadeira, essa cadeira ela é comprimida para baixo e reage empurrando o piloto para cima. Então aqui a gente tem uma força normal e a gente sabe que esse piloto também tem uma força-peso. E essa força-peso puxa ele para baixo. Se a gente pensar em termos de aceleração centrípeta, o centro da trajetória estaria aqui e a aceleração vai apontar para lá, né? Para que a gente possa variar a velocidade que ele tem aqui na horizontal e ele consiga fazer esse movimento circular. Como a aceleração centrípeta aponta para cima, então a normal vai ser maior que o peso.
Então, aqui no ponto mais baixo, a gente teria que a normal é maior que o peso, então N menos P seria igual à força resultante centrípeta, que seria massa vezes a velocidade ao quadrado, e a gente divide isso pelo raio. Lá no ponto mais alto, é parecido com o globo da morte, né? Até aqui embaixo mesmo é bem parecido se você parar para prestar atenção. Lá em cima, a gente teria que a cadeira vai empurrar ele para baixo, né? Força de compressão. Então aqui a gente tem normal para baixo e a gente também tem o peso dele sempre para baixo. Então aqui em cima a gente teria que a normal mais o peso seria a força resultante centrípeta, que seria mv ao quadrado dividido pelo raio. Muito bem. Então aqui temos as forças representadas, como a gente já havia visto, e aqui a gente tem as situações no ponto mais baixo e também no ponto mais alto. Não é uma situação nova porque é um caso análogo ao caso do globo da morte. Porém, existe uma análise bem bacana que pode aparecer em algumas questões, que é relacionar o valor da aceleração centrípeta com o valor da aceleração gravitacional. A gente sabe que a aceleração centrípeta ela é calculada como v ao quadrado sobre o raio. Digamos, por exemplo, que esse valor aqui, dessa fração, tenha dado um resultado de 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que o valor da aceleração gravitacional, então é igual a g. Digamos agora que tenha dado 20 metros por segundo ao quadrado, então seria 2g. E é muito comum que a gente use esses termos para o cálculo da aceleração nesse tipo de looping, tranquilo? O engraçado é que o nosso corpo, o nosso organismo humano, ele suporta acelerações até mais ou menos um valor de 9g. A partir de 9g, a gente vai sangrar, os ossos vão quebrar e aí vai dar muito errado. O legal, pessoal, é que como a gente tinha visto também no globo da morte, mexer na aceleração centrípeta vai mexer no valor da força normal. E é isso que vai causar esses efeitos ali no nosso corpo. Por quê? Bora usar o exemplo aqui do ponto mais alto. Pode ser feito lá embaixo também, mas vou usar aqui o ponto mais alto para exemplificar. Aqui, a normal mais o peso seria mv ao quadrado sobre o raio, não é isso? A partir daquilo que nós tínhamos estudado, o peso é uma coisa constante, a massa também é constante, e o raio dessa circunferência também tem um valor fixo. Então, o que eu posso mudar é essa velocidade e vai fazer com que essa normal também mude, tranquilo? Basta você pensar que v ao quadrado sobre r é a mesma coisa que a aceleração centrípeta. Então, essa expressão ficaria como n mais p vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que essa aceleração centrípeta ela pode assumir valores que são múltiplos da gravidade, como a gente tinha visto aqui. De uma fórmula geral, a gente pode dizer que essa aceleração centrípeta para esse sistema de estudo seria n vezes a gravidade, em que n seria 1, 2, 3, vezes o valor dessa gravidade aqui, beleza? Então ficaríamos com n mais p é igual a m vezes n vezes g, que é essa aceleração daqui, né? Então a gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade, né? Então quer dizer que essa normal ficaria massa vezes gravidade passa para o outro lado, ficaria menos massa vezes a gravidade. Então mng menos mg. Se você coloca aqui em evidência, aí você ficaria com mg e aí você ficaria aqui com n menos 1. Então quer dizer que essa normal ela pode assumir valores que são múltiplos do peso se a gente considerar essa questãozinha daqui. Mas aí é mais uma curiosidade mesmo, tudo bem? Vamos fazer aqui duas questões sobre esse tipo de situação. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória, como a gente percebe aqui nessa figura, né? Nela está representado um looping circular de raio 50 metros, contido em um plano vertical descrito por esse avião. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que ao passar pelo ponto A, que seria esse ponto mais alto, né, a velocidade do avião é de 180 km por hora, e aí como eu já sei que eu vou trabalhar no SI, é bom que a gente faça uma conversão para essa velocidade, né?
A gente aprendeu na cinemática que para converter um valor que está em quilômetros por hora para um valor em metros por segundo, a gente faz aqui uma divisão pelo fator de conversão, que seria o 3,6. Então, a gente divide isso aqui por 3,6, que daria o bonito resultado de 50 metros por segundo. E ele quer saber a intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto naquele ponto. Naquele ponto, a gente tem duas forças que apontam para o centro da trajetória. A gente tem a força normal, que é a força do assento no carinha, e a gente tem a força do peso desse carinha, né? Então, nesse caso, N mais P seria igual à força resultante centrípeta, que é a mesma coisa que mv² sobre o raio. Então, essa normal é o que a gente quer saber, o peso seria massa vezes gravidade, e aqui a gente teria mv² sobre r. Basta que a gente substitua os dados que nós conhecemos. A massa do colega é de 80 kg. Então, aqui ficaria 80 vezes 10, e aqui ficaria 80 vezes a velocidade, que seria 50, né? Aqui 50 ao quadrado, e o raio da circunferência ela é, de acordo aqui com a figura e com o enunciado, de 50 metros. Legal. Uma coisa que podemos fazer logo de cara é pensar que 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Então, um 50 lá de cima corta com o 50 aqui de baixo. Então, ficaríamos que a normal mais 80 vezes 10, que é 800, vai ser igual a 80 vezes 50, que é a mesma coisa que 4.000. Então, essa normal seria 4.000 menos 800, que é o bonito valor de 3.200 newtons. Nossa resposta consta na letra C de cirrose também. Vamos agora para uma última questão. Um piloto de 80 kg executa um loop perfeito de raio 90 metros. Se no ponto P do loop, conforme a figura, a velocidade do avião é de 216 km por hora, e aqui eu já chamo a atenção de você mais uma vez, porque a gente pode colocar isso aqui no SI. É só pegar esse valor e dividir por 3,6. Nesse caso, dá a mesma coisa que 60. Então, 60 metros por segundo. O módulo da força com a qual o piloto comprimirá o assento da poltrona em newtons é igual a... No ponto P, pessoal, a gente teria que a normal desse cara aponta aqui para o centro da trajetória. Porque aqui a gente tem o assento, né? Ele está assentado na cadeira, ele vai empurrar essa cadeira para cá, a cadeira vai reagir e a gente tem a normal apontando para o centro da trajetória. Muito bem. E a gente tem também uma força-peso de praxe para baixo. A única força que aponta para o centro, nesse caso, é a força normal. Então, a força normal seria igual à força resultante centrípeta. Então, a gente teria que a normal seria mv² sobre o raio. A massa do sistema a ser considerado é de 80 kg. Então, 80 vezes a velocidade ao quadrado ficaria 60 ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem o raio que também vale ali, cadê? Um valor de 90 metros. Então, a gente coloca aqui embaixo. Então, ficaríamos com 80 vezes 60 vezes 60, isso aqui dividido por 90. A gente pode pegar esse zero daqui e cortar com esse de cima. A gente pode pensar também que 6 por 9 é a mesma coisa que 2 por 3, 2 terços. Então, isso aqui é 2 terços. 60 vezes 2 terços vai ser a mesma coisa que 60 por 3, que é 20, vezes 2, que é 40. 40 vezes 80, a gente tem aqui 3.200 newtons. Tranquilo? Então, nossa resposta é a letra D de diarreia. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa também um gostei, se inscreve no canal e até a próxima.